Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Só relembrando os últimos encontros, né, que nós tivemos, nós falamos sobre salvação, depois sobre graça, né? Aprendemos que a salvação, ela não se perde de jeito nenhum, que a nossa salvação, ela é um presente de Deus, né? Que não é por obras, né, para que ninguém se glorie, e se a salvação é pela graça, é por não merecer. Então, eu não posso fazer nada para adquirir essa salvação. Como também não há nada que eu faça para perder essa salvação, né? É um presente de Deus. E quando a gente recebe a graça, é um pacote completo. Nós não precisamos fazer nada para receber as coisas de Deus, né? Nós não precisamos fazer sacrifícios no sentido de 15 cultos não sei do que, 15 orações não sei da onde, jejum não sei do que lá, né? Nós recebemos tudo da mesma maneira que nós recebemos a salvação de Cristo, que é crendo e confessando, que é uma oração. E que apesar de receber a salvação de graça e pela graça, o reino de Deus ele precisa ser conquistado com muito esforço, através de obras, segundo a vontade de Deus, ok? Existe o reino milenar de Cristo, e nós precisamos estar prontos para ele, para governar com ele no milênio, né? O reino literal, esse é o reino literal, que é o estabelecimento do reino milenar de Cristo na Terra. E falamos também sobre o reino de Deus já está manifestado através de nós. Nós manifestamos o reino que ainda virá através das nossas vidas, né? O reino de Deus está dentro de nós. Um reino que já foi aparente, que já é realidade através de nós e que futuramente será visível, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouco, a gente vai ver sobre o retorno de Cristo, uma primeira parte, né, sobre o retorno de Cristo. Nós vamos iniciar lá em Daniel 9, quem tem a Bíblia, quiser acompanhar, a gente vai estar lá em Daniel 9. Vamos seguir a ordem cronológica das 70 semanas, as famosas 70 semanas de Daniel. Vamos analisar a cronologia do fim dos tempos. O time ainda já caiu bem hoje aqui, já chegou com o assunto do fim dos tempos. Vamos lá. Em Daniel 9, na verdade, se eu não me engano, a única vez que Deus, de alguma forma, vai cronometrar o final de todas as coisas, né? Não de data específica, porque nós já entendemos que não nos é permitido saber isso, mas de sequência de acontecimentos, ok? Então, vamos começar com as 70 semanas, Daniel 9, versículo 20 e 21 eu vou ler. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Então, aqui é Daniel que está falando, né? E por que ele está orando? Porque ele está lá no cativeiro babilônico, ok? Vou tentar fazer uma linha do tempo aqui rápida para a gente conseguir se situar. A linha do tempo ela começa lá em Abraão, né? Abraão recebeu a promessa das nações, veio Isaac, ele gerou Jacó e Esaú, né? Jacó virou Israel. Jacó teve 12 filhos, José foi para o Egito, né? Ficou lá como escravo, depois se tornou governador, daí foi toda a sua família para o Egito, Jacó e todos os seus filhos, e toda a sua descendência foi lá para o Egito. Com o tempo vieram outros faraós, né, governantes, que não sabiam da história desse povo hebreu, e como eles cresciam muito, se tornavam populosos, começaram a escravizar esse povo hebreu, essa descendência de Abraão, Isaac e Jacó ali, né? E eles ficaram, acho que um pouco mais de 400 anos escravizados ali. Então, surge Moisés, que liberta o povo e vai para o caminho da terra prometida com esse povo, né? Eles recebem, no Monte Sinai, as tábuas com as leis, e ali se inicia o período da lei, né? Como era um povo que murmurava, que reclamava, que desobedecia, o Senhor os proibiu de entrar nessa terra, de viver essa promessa. Então, eles ficaram lá no deserto por 40 anos, até que uma nova geração pudesse entrar na terra prometida, que nós sabemos que foi Josué e Calebe, né? Somente eles entraram. Então, é um período que Moisés morre, inicia Josué ali no lugar dele, na liderança, e é um período de conquistas.
Eles conquistam Canaã, eles dividem as terras em tribos, que são as 12 tribos, né? E ali eles se estabeleceram. Josué morre e vem uma sequência de líderes, juízes, lá no livro de Juízes, né? Entre eles tem Débora, tem Sansão, tem Samuel, a gente lembra de tudo isso. Esse é um período que o povo sofre muito nas mãos dos inimigos. Samuel foi o último juiz quando o povo começa a pedir um rei, né? E aí eles unem todas as tribos, que é chamado, é o tempo que é chamado de período do Reino Unido. Um período do Reino Unido, ele teve 3 reis, Saul, Davi e Salomão, ok? Nesse período, Jerusalém se torna a capital e o templo foi construído. Salomão constrói o templo, né? Quando Salomão morre, começa toda uma insatisfação de problemas lá e divide essas tribos de novo. Então, começa o período do reino dividido. Ficou o reino do norte, com 10 tribos, e ele passou a se chamar Israel, onde inclusive tinha Samaria junto, e ficou o reino do sul, que ficou com 2 tribos, que se chamou Judá, né? Reino de Judá, que é onde tem Benjamim e Judá, e nessa região, nesse reino, estava também ali Jerusalém. Então, a tribo de Israel, ou a tribo do norte, né, foi conquistada pela Síria. E aí aconteceu o exílio dos israelitas do reino do norte pelos assírios. Foi o primeiro a acontecer. Na sequência, a tribo de Judá, que é o reino do sul, foi conquistada pela Babilônia. E o povo foi levado exilado para viver como escravo lá na Babilônia. Esse ocorreu em várias fases, essa conquista, esse exílio aconteceu em várias fases e foi pelo rei Nabucodonosor, que a gente sabe, do famoso Nabucodonosor, né? O rei da Babilônia, esse Nabucodonosor, ele levou milhares e milhares de judeus presos como prisioneiros, né? Isso aconteceu em pelo menos três deportações, em 3 tempos diferentes. A primeira deportação estava Daniel, esse que é quem a gente está lendo, junto com os 3 amigos dele. Na segunda deportação, o templo foi saqueado, mas não foi destruído. E aí, na terceira deportação, que foi a mais terrível, ocorreu a queda de Judá. Foi dessa vez que o templo que foi construído por Salomão, lá em Jerusalém, foi destruído. Então, durante esse cativeiro na Babilônia, é que está acontecendo o que diz ali no capítulo 9, que Daniel já tinha entendido que eram 70 semanas, que era o tempo que teria que ficar no cativeiro, né? Conforme Jeremias havia predito. A gente percebe isso no comecinho do capítulo de Daniel, lá no versículo 2, que ele está contando ali, ele fala, no primeiro ano do seu reinado, que era o rei Dario, ou Dário, não sei, eu falo Dario, que era filho de Assuero, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, Daniel estava lendo Jeremias, né, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, Daniel, ele já tinha entendido que o tempo que o povo ficaria no cativeiro era 70 anos, né? Ainda não tinha se cumprido esse tempo, ele ainda estava lá no cativeiro. Mas ele continuou orando para Deus dar uma resposta, tirar eles do cativeiro, e você percebe ali na sequência do texto que ele ora para... Ele continua orando, né, sobre tudo que está acontecendo, ele pede perdão, ele confessa pecados, ele ora pela geração passada, então ele faz uma sequência ali de petições, e enfim, nas orações dele. E ele clama a Deus por misericórdia ali. Então, ali no versículo 20, mostra que Daniel estava orando e confessando e etc. ali, mas o anjo traz uma outra mensagem. Daí no versículo 21, ele diz, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, porque ele já tinha visto o anjo Gabriel em outra visão, lá pelo capítulo 8, eu acho, veio voando esse anjo rapidamente, me tocou na hora da tarde, do sacrifício da tarde, que é entre 3 e 4 horas da tarde. Então, Deus envia um anjo por nome Gabriel, e a Bíblia, né, chama de homem, mas a gente sabe que não é homem, que é anjo, né? Até porque homem não voa. E Daniel está esperando um recado sobre a resposta do cativeiro. Mas o anjo, ele fala sobre quando Deus vai resolver por completo o problema de Israel. Ele começa a falar ali, a gente vê no versículo 22, ele diz, ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido de todas as coisas, né?
No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Então, considere, preste atenção naquilo que eu vou dizer, né? A palavra e entende a visão. 70 semanas, e aí aqui esse é o versículo que a gente vai entender. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, essa é a famosa 70 semanas de Daniel. Aqui começa uma confusão, assim, uma primeira dúvida. Porque para nós, semana é 7 dias, né? Mas semana na Bíblia é diferente do nosso entendimento. Semana para Deus é 7, não necessariamente 7 dias. São 7 períodos, né? Semana significa 7. Então, Deus conta semana de dias, semana de anos, semana de meses, etc. Né? Por exemplo, uma semana de dias são 7 dias. É como dizer 7 de dias, né? Uma semana de anos são 7 anos. Uma semana de meses são 7 meses. Se fosse 2 semanas de anos, seriam 14 anos. 2 vezes 7, 14, entendeu? Então, é por isso que começa aqui uma dúvida. A gente vê isso lá em Levítico, no capítulo 25, versículo 8, quando o Senhor está instruindo sobre isso justamente. Ele fala assim: também contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, está escrito lá. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, ele explica ali como que funciona. Contarás 7 semanas de anos, uma semana, 7 anos. 7 semanas de 7 anos, 49 anos. Ok? Outro exemplo também que aparece sobre semanas é quando Jacó trabalha para as filhas de Labão. Lá em Gênesis 29 e 27, ele diz assim: cumpre a semana desta filha, né? E então nós te daremos também a outra pelo serviço que ainda você fizer mais 7 anos. Então, ali, Labão fala para Jacó terminar a semana de Lia, que são 7 anos, e trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Ok? Então, voltando ali para Daniel, versículo 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas estão determinadas. Qual é o povo de Daniel? Porque ele diz sobre o teu povo e a tua santa cidade. Qual é o povo de Daniel? Israel, ok? Ele faz parte do Israel de Deus. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Então, a profecia das 70 semanas de Daniel é exclusiva para os judeus e para Jerusalém, ok? Porque a profecia é para o povo e a cidade dele. Por isso que os estudiosos dizem que Jerusalém é o relógio do mundo. Muitas vezes a gente ouve falar que Jerusalém é o relógio do mundo. E por que é tão importante para nós observarmos tudo o que acontece em Israel? Porque depois de Jesus, nós também nos tornamos Israel de Deus, ok? Nós nos tornamos um povo só. Então, claro que nesse período ainda não havia nova aliança, né? Mas agora nós já entendemos que nós somos os enxertados, os adotados, fazemos parte do mesmo povo, do Israel de Deus, né? Mas olha só a importância de observar todas essas coisas, porque hoje Jerusalém não tem templo, né? Então, nós vamos fazer uma cronologia. Teve o templo de Salomão, que Salomão edificou, na verdade, né? E os babilônicos destruíram, certo? Depois, esse templo foi erguido novamente sobre a administração de Zorobabel, foi depois desse exílio. Daí Herodes, ele deu uma reformada nesse templo. Lá no ano 70 depois de Cristo, no período de Tito, foi destruído pelos romanos. Lá no ano 70 depois de Cristo, até hoje Jerusalém está sem templo. Mas eles estão se organizando para construir o terceiro templo. E nesse templo é que virá o Messias, segundo o que eles creem, né? Então, eles já escolheram sumo sacerdote para fazer os sacrifícios. Eles já organizaram o que precisa dentro, os utensílios, todas as coisas, e eles estão reunindo novamente as 12 tribos, porque, se eu não me engano, 9, eu acho, foram perdidas nesse período de exílio aqui da Síria. Esses povos, eles se dispersaram e muitas das tribos se perderam. Mas faz uns 2 ou 3 anos que a tribo de Dan voltou para Israel, não estava mais lá. Então, eles estão reunindo essas tribos de novo. E é por isso que Jerusalém é o relógio do mundo.
Porque as coisas que acontecem lá refletem em nós. Por exemplo, a construção do terceiro templo é um sinal escatológico para a gente, é um sinal para a grande tribulação. Porque o anticristo ele vai cessar os sacrifícios nesse templo que será construído. Ok? Então, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Em outras palavras, o que o anjo está dizendo é: Deus está estabelecendo um prazo para resolver todo o problema. E qual é esse prazo? 70 semanas. Semanas de anos. 70 vezes 7, 490 anos. Então, resumindo, Daniel está orando. Senhor, como é que vai ser? O que vai acontecer com o meu povo? Daniel, é o seguinte, em 490 anos vai se resolver tudo. Esse é o tempo determinado para que Deus venha tirar a iniquidade, tirar o pecado, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Resolvo tudo em 490 anos. Então, a nossa pergunta agora seria, a partir de quê? Quando que começa a contar esse tempo de 490 anos? Quando que vai começar? A gente já entendeu que é 490 anos, mas a partir de quando? E aqui a gente precisa entender uma coisa. Daniel, ele está recebendo notícias do futuro. Nós estamos vendo que já passou. Esses 490 anos, eles já aconteceram. Então, a gente está vendo como passado e Daniel ainda está vendo como futuro, né? Versículo 25 diz, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém, começa a contar. Daniel está na Babilônia. Como é que está Jerusalém? Jerusalém foi tomada, né? Foi tomada por Nabucodonosor, pela Babilônia. Está tudo destruído, o templo foi queimado, foi tudo saqueado, tá? O povo está lá a migué. Ficou as pessoas mais, sabe? Quem está lá está sem comida, está destruído, são os que não tinham nenhum, que a Babilônia não tinha nenhum interesse, então eram pessoas com deficiência, pessoas que não tinham nenhuma qualificação, eles deixaram para morrer, não tinha nada, tinha alimento, não tinha nada lá, estava terrível o lugar. E Daniel está no cativeiro. Quando Daniel faz essa oração, ele está no período do reinado de Dario, né? O rei era o Dario. O rei da Babilônia muda. Depois disso, o rei da Babilônia muda. Não era mais Nabucodonosor. O filho dele que assume e é morto. Que é quando você vai ler lá em Daniel, que aparece aqueles escritos na parede, lembra? Que ele vai traduzir lá, tarará. A Babilônia, ela foi conquistada pelos medo-persas. Então, agora o rei Dario, quando ele recebe a resposta do anjo, né? Que está ali. E o rei no período que vai acontecer a profecia é o rei Artaxerxes. Esse novo rei, ele decreta uma ordem que eles podem voltar e reedificar a cidade de Jerusalém. E quem foi que pegou essa ordem para reconstruir? Neemias, né? Neemias recebe a permissão para ir lá reedificar. Quando o rei dá o decreto e a ordem para Neemias reconstruir os muros, quando ele pega a ordem para reedificar, a gente lê isso lá em Neemias 2. Ali o relógio dá o start. Ali se inicia a contagem. Então, versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O 26 diz, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, ou seja, morto, né? Mas não para si mesmo e o povo do príncipe, que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Versículo 27 diz, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, a oferta, né? E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, da saída da ordem para edificar até o Messias, o que vai acontecer? Haverão 2 tempos ali, 7 semanas de anos, que é 49 anos, né? Que é dedicada à reconstrução do templo,
e 62 semanas de anos, que é 434 anos, desde a reconstrução até a vinda do Messias. Então, nós temos 49 anos, mais 434 anos, que dá 483 anos. Isso corresponde a 69 semanas. Da reconstrução do templo até Cristo, dá 69 semanas. Então, está faltando uma semana aí, porque Deus estabeleceu 70 semanas, ok? Então, a gente vai analisar. Nós lemos como passado, Daniel lê como futuro. Ele escreve o que ainda não aconteceu. Ele escreve ali que haverá 7 semanas mais 62 semanas, né? Conforme o versículo 25, que dá 69. Se o Senhor diz que faria em 70 semanas, então está faltando uma semana. São 7 anos. Então, dos muros ao Messias, 69, falta uma, qual deveria ser o correto? Deveria ser o seguinte, vem o Messias, depois da crucifixão dele, deveria haver uma semana ali, 7 anos, e encerrar tudo, né? 69 semanas, mais uma semana ali, encerraria tudo. O que que houve? Se Jesus, ele veio, já passou mais de 2.000 anos e nada aconteceu, é sinal de que esse relógio, essa contagem de Deus parou por algum motivo. O relógio de Deus foi parado. Por quê? Porque agora Deus vai resolver com outro povo. E para isso, ele para a contagem, coloca os judeus ali um pouquinho de lado, porque não se trata dos judeus, né? E vai resolver o que tem que resolver. Deus parou esse relógio para lidar com esse novo povo. E quando Deus terminar de resolver com esse novo povo, então o relógio volta a contar para os judeus ali. Então, esse povo não tem nada a ver com o povo de Abraão, não tem nada a ver com o povo de Israel, que era aquele povo ali, o povo judeu, né? Mas Deus quer incluir nessa mesma linhagem, ele quer enxertar esse novo povo. E que povo é esse? A igreja, né? A igreja de Cristo. Nós sabemos que a igreja, ela é tipificada como uma mulher, certo? A noiva, a esposa do cordeiro, às vezes a prostituta. E o que que aconteceu para o relógio de Deus parar? Nós temos um texto na Bíblia que vai simbolizar o momento em que a contagem das semanas parou, né? E começa a contar um novo tempo que a gente chama de período da graça. O momento onde a graça entrou para os não-judeus, para os povos que não são judeus, que são os da promessa. Porque é o seguinte, vamos lá. Jesus Cristo, ele não foi enviado senão para o povo judeu. Jesus não veio para nós. Não veio mesmo. Ele é o Messias judeu. A Bíblia diz que ele veio para os seus, lá em João 1:11, né? Ele veio para os seus. E qual foi o problema? Os seus o rejeitaram. Ou seja, Jesus vem para os judeus, o Messias vem para os judeus, mas os judeus não recebem. Quando os judeus não recebem, havia uma turma ali em volta, né, que não era judeu, que eram gentios, e que o recebeu. Entendeu o babado todo, né? Então, agora entra um novo elemento, que são os gentios, que não faziam parte do povo de Deus. E o que que acontece? Deus para o relógio, dá um tempo com os judeus e começa a trabalhar com esses aqui agora. A gente pode ver isso lá em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21 até o 28, que é quando fala sobre a mulher Ciro-fenícia. E partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. Para a gente entender, Tiro e Sidom fica fora de Israel, fica lá na Fenícia, fora dos limites de Israel, inclusive hoje é Líbano lá. Então, ela está gritando ali, mas ele não respondeu palavra. Ele foi até lá, né, nessa região. Quando você ouve essa frase, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você lembra de quem? O cego, né? O cego gritou a mesma frase. Ele usa o mesmo clamor e Jesus faz o quê? Ele para e manda chamar o cego. O cego vem até Jesus, pergunta o que ele quer que faça. Então, Jesus está dizendo o quê? Já que você me reconhece como filho de Davi, ou seja, o herdeiro do trono, o Messias, né? Então, eu vou te atender. Foi isso que ele fez com o cego. Só que agora Jesus está fora de Israel.
Vem uma mulher Ciro-fenícia, ela não é judia, essa mulher não é judia. E na mesma história do cego ela faz. Ela grita a mesma coisa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então Jesus vai andando e essa mulher vai gritando atrás dele. E ele nem sequer responde. E por que isso? Parece frio, parece algo ruim, mas a única coisa que Jesus está fazendo é obedecer o Pai. Porque o versículo 24 diz: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então, ela é de Israel? Não, ela é Ciro-fenícia, ela tem outros deuses, ela tem outro povo, ela cultua outras coisas, não tem nada a ver com Jesus, com o Messias, com nada de nada do povo judeu, né? Ele foi enviado para os judeus, ele foi a Tiro e Sidom procurar as ovelhas perdidas, ele foi procurar uns desviados que estavam lá, judeu desviado, foi isso que ele foi fazer lá. Versículo 23 diz: Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede ela, então, né? Para que ela pare de ficar gritando atrás da gente. Ou seja, está ficando feio o negócio, né? Pelo amor de Deus, manda essa mulher embora. Mas Jesus estava fazendo o quê? Estava obedecendo o Pai, estava cumprindo. E aí, o que que o Pai disse? Estou te enviando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não é de Israel, ela não é judia, portanto, você não tem nada a ver com ela, você não precisa fazer nada para ela. Porque toda a profecia era para os judeus, inclusive o Messias. Então, continuando ali no versículo 25, ele fala assim: Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Ele, porém, respondendo, diz: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele está dizendo assim: Vocês são criaturas, sabe? Então, eu não posso pegar o pão, eu sou o pão da vida, eu não posso pegar o pão e dar para as criaturas. Né? O que que ele quis dizer com isso? Eu não vou pegar o pão dos filhos, que são judeus, e dar aos cachorros, que são os gregos, os romanos, os brasileiros, ou qualquer outra nação. Por quê? Porque até então o filho era só judeu. Até então. A promessa do Messias não fazia sentido para outro povo. Era para os judeus, nós lemos ali em Daniel. Mesmo que ela tenha gritado Jesus, filho de Davi, não é ao povo de Jesus. Mas a Bíblia diz em João 1, 11 e 12 que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui começa. Essa mulher, ela representa a igreja. Essa mulher é a representação de que mesmo não sendo judia, vai se tornar filha. Porque nós somos filhos por adoção, né? Todos são filhos de Deus? Não segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, os judeus são filhos naturais e aqueles que recebem a Cristo são filhos por adoção. São filhos adotados, né? Interessante que mesmo ele dizendo isso, ela não desistiu. E aí ela diz: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos meus senhores, dos seus senhores. Então ele respondeu: A mulher grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha dela ficou sã. Grande é a tua fé, ele falou. Primeiro gentil que alcançou o favor de Deus pela fé. E depois a gente vê outros, né? O centurião é outro também, né? Lá na frente, Cornélio também, aparece um monte. Né? Como é que se alcança a graça? Como é que a gente entra na graça? Confessando Jesus pela fé, né? Então aqui, nesse momento, tudo começa a mudar. Agora Jesus atendeu um gentil. E Deus não faz acepção de pessoas. Então, se ele atender um, ele atenderá a todos. Nesse momento, abriu a porta para a oportunidade, para a bênção, para a graça de todos os povos, todo aquele que nele crê, né? Então, como que nós somos salvos hoje? Quando nós cremos e confessamos que ele é o Senhor, exatamente como foi essa mulher. Foi o que ela fez. Como diz lá em Romanos 10, 9, você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu amo o texto dessa mulher. Essa mulher, ela é a tipologia da igreja que estava por vir. Nós somos essa mulher, né? Entrou um povo novo aqui, que são os gentios, que são os não-judeus. Gentios são os não-judeus, né? Então, parou o relógio e abriu um parênteses agora. Veio até aqui, aqui parou o relógio, abriu um parênteses. Esse parênteses é conhecido como tempo da graça, que é o tempo que Deus está salvando os gentios.
Nós estamos vivendo nesse tempo agora. Vai chegar um momento que Deus vai salvar o último gentil, né, que ele quer salvar, e aí esse parênteses vai fechar de novo e começa a contar a última semana. Esse período da graça, ele vai durar o tempo necessário para que toda a igreja entre, todo o corpo dessa mulher entre nesse período da graça. Quando todo esse povo que forma a igreja está completamente, entrar todo mundo, né? Então vai se encerrar esse fim, o fim dessa era, que é a era da graça. Esse todo que eu me refiro é todo aquele que Deus já escolheu para si, toda a igreja que Deus escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Nós sabemos que existe as pessoas pré-determinadas para essa salvação. Né? Então, olha só, tem muitas pessoas que criticam os judeus por rejeitarem a Cristo. Mas a Bíblia diz que o coração deles foi endurecido para isso por Deus. Você lê lá em Romanos, né? Ele explica muito isso em Romanos 11. Para que nós pudéssemos entrar no seu favor. Deus fez com que eles rejeitassem o rei deles. E um dia eles vão saber disso. O texto-chave é Romanos 11, 25. Paulo fala assim, ele está escrevendo aos romanos são não-judeus, né? Os não-judeus já alcançados aqui. E ele fala assim, irmãos, eu não quero que vocês ignorem esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até, ou seja, por um tempo, né? Até que chegue a plenitude dos gentios. Então, o coração dos judeus vai estar duro até o último gentio entrar. Ou seja, Deus endureceu o coração de Israel. Eles não negaram a Cristo porque eles quiseram, e sim porque Deus endureceu para eles não receber. O endurecimento veio sobre eles até a plenitude, até que a plenitude haja entrado. O que é plenitude? Vem de completo, né? Qual é a plenitude? O número de pessoas que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Quando todos os gentios que Deus quer salvar entrar no período da graça também, né? Se estiver salvo através da graça por Cristo Jesus, o que acontece com Israel? O coração deles volta de novo a se tornar molezinho, e aí eles começam a entender todas as coisas. Deus fez com que o seu próprio povo errasse o caminho, para que nós tivéssemos uma chance e alcançasse salvação e graça pela fé. Houve espaço para nós porque eles não receberam. Ou seja, sempre foi plano de Deus, né? Sempre foi plano de Deus, de um jeito ou de outro. Mas entenda, Deus não rejeitou os judeus. Ele vai trazê-los também. Então, imagine o tamanho do amor de Deus por você, que fez com que o seu próprio povo o rejeitasse por amor a você. Então, hoje, em que momento que nós estamos? Nós estamos no momento em que o coração de Israel está endurecido e Deus está trazendo todos, né, gentios, para que todos os gentios entrem, aqueles, né, e o reconheçam como seu Salvador, seu ungido, seu Messias. Quantos gentios? Não se sabe, até a plenitude. Por isso que importa que a gente evangelize, porque pode ser a entrada, né, pode ser que seja hoje a entrada do último gentio, e daí vai faltar 7 anos. Então, tem um clamor, que está lá em Isaías 63, 17, e ele diz assim, por que, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Por que tu endurece o nosso coração para que a gente não te tema? Volta por amor dos teus servos às tribos da tua herança. Deus vai atender esse clamor. Quando Jesus voltar, eles irão reconhecê-lo. Ok? A gente vai fazer a cronologia de novo. Quando se inicia a contagem? Quando sai a ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém e os muros, né? Do templo reconstruído até o Messias, 69 semanas. O Messias é morto, é cortado, é morto, mas não para si mesmo. Então, resta 1 semana. Tudo deveria ter acabado em 1 semana, que são 7 anos, após o Messias, mas não acabou, porque Deus colocou os judeus em off e começou, né, a endurecer o coração deles e abriu um parêntese aqui, uma oportunidade para um novo povo, que são os gentios, que é tipificado pela mulher cirofenícia ali, né? Então, a contagem para ali e abre-se esse período chamado período da graça. Esse período ele vai durar até que o último gentio entre. Não se sabe quem nem quando, né?
mas é quando todos entrarem. Fecha o parêntese e volta a contagem das semanas. Entrou o último gentil, quanto tempo vai faltar? 7 anos, que é uma semana. Última semana de Daniel. Qual evento que vai destravar o relógio? O rapto, que é conhecido como arrebatamento, mas é o rapto dos vencedores. Após o rapto, vai destravar esse relógio e inicia a contagem dos últimos 7 anos. Que aí vem o segundo momento, que nós chamamos de segunda vinda ou volta de Jesus, que é no final dos 7 anos. Então, tem o rapto dos vencedores, começa a contar os 7 anos, que é 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, e no fim desses 7 anos, Jesus vem, junto com os vencedores raptados, para governar, para estabelecer o seu reino por 1000 anos. Amém?